Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal de educação que mais cresce no Brasil. Vamos continuar no nosso estudo focados para o concurso da Prefeitura de Buriti-Cupu e estamos trabalhando com questões espelho da banca LJ Assessoria. Vamos estudar matemática hoje e o nosso assunto é regra de 3. Bem, a regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas. Essas grandezas, elas podem ser grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. E aqui, pessoal, só para a gente relembrar, eu sempre trabalho uma pequena revisão, né, do tema, do assunto, para que vocês se familiarizem, né, para que vocês consigam lembrar, né, e depois nós vamos logo após fazer os exercícios, que são questões baseadas, né, de concursos, de outros concursos que já aconteceram. Então é importante que você tenha em mãos, sempre em mãos, né, o seu caderno de estudo, o seu bloco de notas, quem sabe, para você fazer esses apontamentos, né? Tópicos aqui, por exemplo, esse tópico do regra de 3, por exemplo, nós vamos trabalhar com algumas informações que são fundamentais. Então, se você não lembra desse assunto, você vai lá, pega o seu caderno, anota, porque isso vai te ajudar na hora de você resolver um exercício, tá bom? E não tem outra fórmula mágica. O segredo é você pegar a teoria, você fazer uma leitura, fazer uma anotação e ir para os exercícios, que aí você vai pouco a pouco evoluindo e vai chegar muito mais bem preparado para a sua prova. Nesse sentido, né, a regra de 3 ela pode ser simples. Ó. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de regra de 3 simples, tá bom? E depois nós iremos trabalhar no outro vídeo sobre regra de 3 composta. É necessário que 3 valores, olha aí, 3 valores, sejam apresentados para que assim descubra-se o quarto valor. Então, nós temos uma regra de 3. Eu vou colocar aqui para vocês de caneta, para vocês visualizarem. Numa regra de 3, nós temos 3 elementos ou 3 valores. Vou botar aqui. Temos 3 valores, não é? E a finalidade da regra de 3 é encontrar um quarto valor. Esse quarto valor, eu vou representá-lo por uma variável, por uma incógnita. Então, as variáveis, ou letras, né, a gente utiliza na matemática, a gente chama de incógnita. Então, nós temos uma incógnita, que é uma variável, e é exatamente ela que a gente vai encontrar a partir dos 3 valores, né, que determinado problema ou questão venha a trabalhar. Então, 3 valores com a finalidade de se encontrar um quarto valor, que nesse caso é a nossa incógnita. Bom, então, vamos agora analisar as grandezas, né? O que são grandezas, né? Diretamente proporcionais. Isso aqui é muito importante que o estudante saiba diferenciar, porque em algumas situações, problemas, em alguns exercícios, nós teremos que trabalhar com essas grandezas. E você precisa identificar quais os tipos de grandeza que aquela questão está trabalhando, para que você use da melhor estratégia para resolver o exercício de regra de 3. Então, vejamos aqui a definição. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. Grave isso aí no seu caderno de estudo. Grandezas diretamente proporcionais, elas geram, né, uma influência direta na outra, né? E aqui, ó, na mesma proporção. Então, aqui em resumo, se uma grandeza, uma determinada grandeza aumenta, isso vai implicar também na outra grandeza que nós estamos comparando. Então, ela também vai aumentar. Então, imagina só, se... vou dar um exemplo aqui, vou pegar aqui a grandeza estudar. Tá aqui, ó. Vou considerar essa ação, né, como sendo uma grandeza. Então, estudar. Então, imagina que eu estou estudando. Então, quanto mais eu estudar, vou colocar aqui a seta aqui
no sentido para cima, ó, indicando que eu estou estudando mais, eu estou estudando mais. Quanto mais eu estudar, mais chances, ó, mais chances eu tenho de passar. Então, colocar a setinha para cima também, ó, indicando que está aumentando. Então, uma coisa implica na outra. Uma coisa implica na outra. Há uma relação aqui, ó. Então, estudar seria uma grandeza. E quanto mais eu estudo, deixa eu colocar aqui, mudar a cor. Quanto mais eu estudar, mais chances eu vou ter de passar. Então, notem que o aumento da grandeza de estudar implica, tá? Gera uma consequência e essa consequência é o aumento, ó, da outra grandeza. E aí, nesse caso, né, seria a palavra passar. Então, isso aqui é o que nós chamamos de grandezas que são diretamente proporcionais. Uma implica na outra, na mesma, olha aqui, ó, na mesma proporção. Então, se uma aumenta, a outra também aumenta. Ah, professor, mas se fosse o contrário, se eu estivesse estudando menos, né, cada dia, então minha chance de passar ia também diminuir. Então, veja que uma ação, né, implica em outra, gera uma consequência. Então, aqui, ó, nesse caso, o inverso iria acontecer, né? Se você estuda pouco, você não estuda, a sua chance de passar também vai diminuir. Então, uma coisa implica na outra, né? Um resultado implica no outro, na outra grandeza como resultado também. Então, essa é a ideia que você precisa lembrar quando nós estivermos estudando grandezas que chamamos de diretamente proporcionais. Vamos para o outro tipo de grandeza. Bom, grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar aqui o que seriam essas grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica, tá, na redução da outra. Olha que coisa interessante. Vamos agora analisar aqui, ó. Eu vou pegar como exemplo. Vamos colocar aqui uma fábrica. E nessa fábrica eu tenho vou colocar aqui, ó, 4 homens que trabalham nessa fábrica, certo? E esses 4 homens, eles trabalham durante 4 horas por dia. Então, tá aqui, ó, 4 horas por dia. E na medida que eles trabalham, eles conseguem fabricar, vamos imaginar assim, ó, 20 peças de algum carro, de algum transporte, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, 3 coisas que estão relacionadas, né? Porque nós temos uma fábrica, nessa fábrica temos 4 homens que trabalham 4 horas por dia e fabricam 20 peças de um automóvel ou 20 peças qualquer de algum tipo de equipamento, tá bom? Agora, imagina só se nós quisermos, né? Nós colocássemos aqui, ó, vou colocar aqui em outra cor para vocês identificarem. Imagina só se eu tivesse aqui, ó, mais pessoas trabalhando, 6 homens. 6 homens. Imagina só, vou colocar aqui em vermelho, tá? Só para vocês identificarem. Ó, imagina só, quanto tempo, né? Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, quem sabe, 2 horas. 2 horas. O tempo menor que o primeiro exemplo. E aí, ó, pessoal, a quantidade de peças, imagina só que eles vão também fabricar a quantidade de peças, e é a quantidade equivalente, ó, do exemplo lá no início. Então, imagina só que vamos prestar atenção aqui, ó, nessas grandezas aqui que a gente está comparando. Olha só, aqui, ó, é o número de pessoas, tá bom? Coloca aqui, ó, número de pessoas, ou número de funcionários, né? Tá aqui, número de pessoas. Então, aqui, ó, 4 pessoas trabalham um tempo, ó, de 4 horas e aqui eles produzem, que é a produção, né? 20 peças. Agora, imagina que eu aumente a quantidade de pessoas trabalhando.
Eu estou aumentando, ó, estou aumentando. Então, a grandeza pessoas, que é esse aqui, que a gente está analisando, aumentou, não é? Aumentou. Só que, olha só o que aconteceu. O tempo para se fabricar as mesmas 20 peças, ó, ao invés de aumentar, foi diminuir. Então, notem, a primeira grandeza aumentou, número de pessoas. A segunda grandeza comparada, o tempo, diminuiu. Então, nesse caso, eu vou até deixar destacado aqui, a grandeza aumentou e a outra grandeza que a gente está comparando, que é o tempo, diminuiu. Então, notem, quando duas grandezas, quando nós temos uma aumentando e a outra reduzindo, a outra diminuindo, a redução remete a diminuir, não é? Diminuição. Se um está aumentando e a outra está diminuindo, então aqui a gente tem exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui. Uma diminui, a outra aumenta. E assim por diante, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro essa explanação, mas se você não compreendeu 100%, retorne o vídeo, volte um pouquinho para você pegar novamente a ideia. O mais importante é você entender a lógica que está por trás dessa análise que a gente fez aqui nesses dois exemplos, tá bom? Primeiro a gente separou, não é? O primeiro, o segundo exemplo, e a gente definiu as grandezas. Ó. A primeira grandeza, que é o número de operários, de pessoas, a segunda, que é o tempo, e a terceira, que é a produção. A partir disso, a gente analisou e comparou cada uma delas. A gente percebeu que a grandeza número de pessoas e a grandeza tempo são grandezas que nós podemos classificá-la como grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando a grandeza, né, a primeira aqui, ó, o número de pessoas aumenta, a outra, que é a grandeza tempo, diminui. E assim por diante, tá bom? Então, agora vamos para o exemplo. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Inicialmente, é importante agrupar as grandezas da mesma espécie em duas colunas. A saber, então aqui, ó, pessoal, um exemplo, né, de como você pode organizar a sua regra de 3. Então, aqui é a tabela que está organizando as informações que foram dadas no enunciado da questão. Vou colocar aqui em destaque para que vocês possam identificar. Então, ó, ele diz aqui, ó, para fazer o bolo de aniversário, utiliza-se o quê? 300 gramas de chocolate. Então, para fazer um bolo, aqui, ó, fazer um bolo, é necessário 300 gramas de chocolate. Só que aqui, ó, ele retoma a frase dizendo, no entanto, faremos 5 bolos. Então, ele quer 5 bolos. Aí a pergunta, qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, note, é exatamente essa a pergunta da questão. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente não sabe, a gente considera que esse valor, né, que nós não sabemos, é uma incógnita. Então, eu posso representá-lo, né, por uma variável, por uma letra X ou por uma letra Y, qualquer letra que venha na sua prova, letra A, letra B, letra C, ou qualquer outra, é o que nós chamamos de variável ou incógnita, tá bom? E é exatamente esse valor que você vai descobrir. Então, como é que você vai resolver aqui esse tipo de problema? Veja que a grandeza bolo está na esquerda, aqui, ó. E a grandeza massa está à direita. Então, são duas grandezas diferentes. Aqui a massa e a segunda, né, que é a grandeza bolo. É a massa de chocolate, né? Então, vamos lá. Como é que você resolve esse tipo de problema? Você vai fazer uma multiplicação simples, ó. Meios pelos extremos. Você vai pegar o número de cima, multiplicar pelo de baixo, e de baixo pelo de cima. Isso aqui a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Então, vamos lá. 1 vezes x será x, que é igual a 5 vezes 300. Aí a dica que eu dou para você. Se você acha difícil multiplicar números grandes, né? Faça assim, ó, multiplique apenas o número inteiro, tá? E deixe o zero para você lançar no resultado após você fazer a multiplicação. Então, vamos lá. Ó. 5 vezes 3 será 15. Como você não multiplicou os dois zeros no início da multiplicação, você pode acrescentar os dois zeros no final do resultado. Então, você encontrou o valor de x, 1.500. Então, 1.500 gramas de chocolate.
tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de como questões de regra de 3 podem cair na sua prova. Então, vale a pena você tomar nota dessas informações. Agora, vamos para a hora do game. Questões essas que são questões espelho da banca LJ Assessoria. Então, você que vai prestar o concurso da banca LJ Assessoria, é muito importante que você leve em consideração problemas como esse, porque são problemas comuns na modalidade de prova que ela costuma abordar. Então, questão número 1 diz assim: são necessários 60 pedreiros para construir, vou até deixar aqui já destacado, que aí fica melhor para vocês visualizarem. São necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. E aí a pergunta: assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros, então ali que é a quantidade de pedreiros, que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias. Então, primeiro a gente vai identificar a grandeza, né? A gente vai agrupar as informações. 60 pedreiros, 40 dias, depois ele quer a quantidade de pedreiros e, novamente, ele retoma aqui com a grandeza dias. Então, vamos organizar como a gente fez lá no exemplo anterior, organizando as grandezas, para que a gente consiga resolver esse problema. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, número de pedreiros, aqui, ó, pedreiros de um lado, e vou colocar dias do outro, só para vocês se situarem aqui. Então, a princípio, a gente tem, deixa eu colocar aqui em outra cor. A princípio, a gente tem o quê? 60 pedreiros, e eles vão construir, ó, eles vão construir um prédio em 40 dias. Então, há uma relação entre essas duas grandezas. A segunda relação é, ele quer, ó, assinar a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros, ó, quantidade de pedreiros que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio. Aí ele fala, só que em apenas 30 dias. Olha, então aqui, ó, novamente, 30, eu vou colocar na coluna da grandeza dias, vou fazer aqui, ó, a relação. Como eu não sei a quantidade de pedreiros, eu vou colocar uma variável, nesse caso a letra X, pode ser qualquer outra, tá? Uma incógnita. E a gente já montou aqui, ó, a nossa regra de 3. Nós temos 3 valores e nós iremos encontrá-lo o quarto valor. Como é que a gente vai, então, calcular essa regra de 3? Bom, vamos analisar agora as duas grandezas. A gente tem aqui, ó, no período 60 dias, 60 pedreiros. Em 40 dias, eles vão fazer a construção do prédio. Só que agora, o problema diz que a construtora, né, quer construir o mesmo prédio, só que em 30 dias, ou seja, em menos tempo. Então, pessoal, se a construtora quer construir em menos tempo, você percebe que essa grandeza aqui, ó, ela vai diminuir, não é? O tempo vai diminuir. Então, logicamente, a quantidade de trabalhador, para que isso aconteça, por lógica, terá que aumentar. Porque eu preciso de mais funcionários, mais pedreiros trabalhando, para que a gente consiga construir esse prédio em menos tempo, em 30 dias. Então, como é que você vai fazer aqui para resolver esse problema? Ao invés de você multiplicar de forma direta, né, o de cima pelo de baixo pelo de cima, você vai inverter a ordem da multiplicação. Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar aqui para vocês e aí vocês vão entender isso que eu quero dizer. Bom, primeiro você já sabe que se trata aqui de grandezas inversamente proporcionais, porque uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando isso ocorrer, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar a grandeza, a primeira, né? Você vai multiplicar de forma direta, ó, ela com o seu termo correspondente, né? E assim por diante, ó. Você vai fazer tanto em cima como embaixo. Então, aqui, ó, vou multiplicar, né, o 30 vezes x. Vai ficar assim, ó, 30x. Aí, vou multiplicar 60 por 40. Aí, 60 por 40. Aí, aquela regra, deixa para colocar os zeros depois, no final do cálculo. Multiplica apenas os números inteiros. Então, vou lá, 4 vezes 6 será 24. E aí, eu tenho 2 zeros, né? Vou colocar aqui, ó, 1, 2. No resultado final, eu conto o zero do 40, eu conto o zero do 60 e acrescento no final do meu resultado. Então, aqui agora vai ter 2.400 dividido para 30. Então, olha só, a gente tem essa divisão e aí a gente pode eliminar os zeros, ó, da divisão para ficar mais fácil o cálculo. Ó. Elimina em cima, elimina embaixo. Ficamos aqui, ó, 240 dividido para 3. Quanto é que dá?
Olha, o mesmo princípio da multiplicação a gente pode aplicar na divisão em relação ao zero. Eu vou dividir apenas o número inteiro e depois eu coloco o zero no final do meu resultado. Então, ó, 24 dividido para 3 vai dar 8, porque 3 vezes 8 é 24. Bom? Aí, ó, o zero que faltou, eu coloco e acrescento aqui na frente. 80. Então, pessoal, ó, olha, achamos nosso gabarito. De cara, a gente já sabe qual é a resposta. Se temos menos tempo para produzir, né, esse prédio, logicamente que precisaremos de mais trabalhadores. Nesse caso, precisaremos de 80 operários para que a gente possa construir esse prédio. Bom, é uma questão meticulosa, você precisa ter essa percepção na hora de você resolver. Bom, e são questões como essa, pessoal, que vai cair no seu concurso. Não fique pensando que vai cair nada além disso aqui, tá? Não, são assuntos que são pontuais. Não existe invenção aqui. Você precisa entender a lógica, saber comparar as grandezas, saber organizar o cálculo e gabaritar. E eu tenho certeza que você pode fazer isso se você persistir e você não deixar um dia sequer de praticar. Você tem que praticar todos os dias, fazendo exercício, pegando a teoria. Isso vai ajudar muito vocês. Bom, agora, vamos para a questão número 2. Com 2 litros de gasolina, Júlio anda 17 km. Aqui, ó, já vou marcar aqui para vocês. Com 2 litros de gasolina, a gente já encontrou a primeira grandeza, né? Júlio anda 17 km. Então, a gente já encontrou as duas grandezas do problema. Uma é a quantidade de gasolina, a outra é a distância, né, percorrida, ou a quilometragem. Se ele quer fazer uma viagem de 85 km, pelo menos quantos litros, olha aqui a pergunta, ó, quantos litros de gasolina ele precisa ter em seu carro? Então aqui a gente já consegue mapear, as grandezas que estão envolvidas no problema. Então vamos organizar. Então eu vou botar aqui, ó, quantidade de gasolina, vou botar aqui no lado da esquerda, é a grandeza quantidade de gasolina, e do outro lado eu vou colocar distância percorrida. Tá só a distância. Você já sabe, distância aqui no lado direito. Bom, a gente já sabe quais são as grandezas, né? Agora a gente vai colocar os dados. Então, o primeiro dado que a gente vai colocar é a quantidade de gasolina no início, né? 2 litros de gasolina. Então, 2 litros de gasolina, com 2 litros, ele consegue percorrer uma distância de 17 km. Então, isso aqui já está no problema, é muito simples de a gente identificar. Depois, ele diz que ele quer fazer, ele quer fazer uma viagem de 85 km. Então, aqui, 85 km é a distância. Então, vamos colocar esse dado aqui no nosso cálculo. Então, no meio para o fim da pergunta, ele fala, quantos litros de gasolina? Então, ele quer também saber a quantidade. Quantidade. Então, a gente não sabe. Se a gente não sabe, variável que a gente utiliza, ou a gente pode utilizar aí eu coloquei o X, mas você pode utilizar qualquer outra variável, tá? Então, pessoal, vamos agora analisar se essas grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais, para que a gente possa fazer o cálculo corretamente. Primeiro, se ele quer percorrer uma distância maior, né? É lógico que ele precisa ter uma quantidade maior de gasolina. Então, lá no início ele tinha 2 litros, né? Ele vai precisar de muito mais gasolina para que ele percorra uma distância maior. Então, por lógica, a gente já consegue interpretar o quê? Que essas duas grandezas, né, quantidade de gasolina e distância, são diretamente proporcional. O aumento de uma implica no aumento da outra, tá certo? Então, isso aqui está bem claro, está muito simples de você compreender, tá? Então, agora, como é que a gente vai fazer para resolver o cálculo? Nós iremos inverter, né? Lá no primeiro cálculo, a gente multiplicou de forma direta, agora a gente vai multiplicar de forma cruzada. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, você vai aplicar o princípio de multiplicação cruzada. Então, você vai multiplicar o x por 17 e vai pegar esse 2 aqui e vai multiplicar por 85. Até borrei aqui, pessoal, mas é isso que eu quis fazer. Então, 17 vezes x é 17x. Aí eu vou multiplico 2, não é? Multiplico 2 por 85. Então, 17x vai ser igual a 2 vezes 85, tá bom? Que vai dar 170. Aí você vai, isola o x, precisa isolá-lo, tá bom? Esse 17, tá multiplicando o x. Então, ele vai passar para depois da igualdade, só que ele vai passar dividindo 170. Então, ele fica aqui, 17. Então, pessoal, aqui, um macete aqui fácil para você.
esquece o 0 por hora, tá? Divide o 17 pelo 17, ó, 17 por 17 vai dar 1. E aí você acrescenta o 0 que você esqueceu lá no início. Então, ó, 10. 10 o quê? 10 litros de gasolina. Então, X, o valor de X foi encontrado. O valor dele é 10. Então, nosso gabarito, alternativa B, 10 litros de gasolina. Se você fizer a análise das grandezas e conseguir identificar se a grandeza é diretamente, se ela é inversa, e você consegue armar o cálculo, você tem 90% ou até mais chance de você acertar essa questão de regra de 3 na sua prova. Vamos para a questão número 3. Quantos calçados uma empresa produz em 7 dias? Aqui, ó, sabendo que a mesma produz 24 calçados em 2 dias. Então, como a gente fez lá nos 2 primeiros exercícios, nós precisamos, primeiramente, saber quais são as grandezas que tá sendo dita aqui no problema, né? Então, a primeira grandeza, né? A gente tem o tempo, tá? Vou colocar aqui como tempo. O tempo é o número de dias, tá bom? E a segunda grandeza é a quantidade de calçados. Eu vou botar aqui, ó. Quantidade de calçados. Você precisa fazer isso sempre? Organizar o cálculo? Eu sugiro que sim, porque aí você vai compreendendo melhor como as grandezas ali estão presentes na questão. Então, é importante você montar aqui, ó, organizar as grandezas e marcar elas, né? Porque aí fica mais fácil você identificar e saber o que a questão está pedindo. Então, primeiramente, ele fala o quê? Ó? Ele fala que 24 calçados são produzidos no tempo de 2 dias. 2 dias. Então, aqui, ó, uma relação entre os dois, né? Aí ele pergunta, ó, quantos calçados? Você vê que a pergunta ela foi deslocada. Geralmente, a pergunta vem no final do enunciado. Mas agora, nessa questão, veio invertido, ó. A pergunta veio no início do enunciado da questão. Isso aí é uma coisa que você tem que ficar ligado. Que às vezes o concurseiro vai ler a questão e ele fica querendo encontrar a pergunta no final do enunciado. E muitas vezes esse enunciado ele foi modificado e aí você não encontra essa pergunta. Ela se encontra lá no início do enunciado, você tem que ficar ligado nisso aí. Então ele pergunta, ó, quantos calçados uma empresa produz em 7 dias? Então, 7 dias, ele quer saber quantos calçados uma empresa produz em 7 dias. Quantos eu não sei, então vou utilizar uma variável. Nesse caso, vou utilizar o x. Bom? Então, a gente já tem a nossa tabela aí montada, agora a gente vai identificar se essas grandezas aí são grandezas diretamente proporcionais ou se são inversamente. Vamos analisar. Vocês entendem que, nesse caso aqui, ó, da primeira grandeza tempo, o número de dias está aumentando. Ó. Na primeira situação eu tenho 2 dias, na segunda eu tenho 7 dias, está aumentando. Agora, no segundo exemplo, a quantidade de calçados, ora, se 2 dias eu produzo 24 calçados, vocês vão de convir comigo que em 7 dias eu vou ter uma quantidade muito maior do que 24, não é isso? Então, essa grandeza também vai aumentar. Se isso está acontecendo, essas duas grandezas aqui que a gente está comparando são grandezas diretamente proporcionais. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, nós iremos fazer o cálculo da seguinte maneira. Ó, vamos multiplicar em forma, né, cruzada. Vamos multiplicar os números, os valores, né, na forma cruzada, porque aí você vai encontrar o valor da nossa variável, que é o nosso objetivo. Então, ó, 2 vezes x, ó, aí a gente encontra 2x, aí a gente multiplica, né, por 7 por 24. Pronto, montei aqui o cálculo, agora vai ficando fácil. Ó. Você vai fazendo isso aí, vai ficando fácil para você. Ó, 7 vezes 24 dá 168, tá? Fiz de cabeça aqui, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir nos comentários aí, tá bom? Vamos lá, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor de x, vou manter o 168, vou colocar o 2 aqui embaixo e vou dividir. Bom, 168 dividido para 2. Nós vamos encontrar o valor 84, bom? Foi o valor que a gente encontrou. Então, vamos analisar aqui nosso gabarito. A gente já sabe que é a letra A de acertei. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário, suas sugestões. Se inscreva no canal. É muito importante a participação e engajamento de vocês. Cada dia que passa, estamos evoluindo, estamos crescendo, graças à sua ajuda e à sua participação. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Então, o segredo é esse: fazer exercício, pegar um pouco da teoria, fazer anotações, tentar. Não importa se durante esse processo você tenha um pouco de dificuldades, é normal, você errar, coisas assim podem acontecer.
O importante é que você continue perseverante, resiliente, confiante que os resultados vão chegar, tá bom? Eu te desejo sorte, saúde e que a tua vida possa dar um salto, tá? Uma porta possa se abrir e você possa ser plenamente abençoado. E é isso que eu queria deixar com vocês, essa mensagem. Você mantenha foco, mantenha a disciplina e a confiança que a sua hora vai chegar. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Até lá!